Oi, pessoal! Olha aqui o que eu fiz para vocês. Vamos começar a fazer esta blusa, que o tamanho tá pequeno, porque eu tô fazendo para minha sobrinha, tá? Mas vocês podem aumentar o tanto que quiser. Vou usar esse barbante aqui super lindo da Fiore, tá? Ele pede a agulha 2 milímetros, mas eu tô usando a de 2,5, porque eu achei melhor por conta do tipo do arame, do barbante, tá? A cor dela é telha, eu adoro essa cor, muito bonita. E combina com tudo, né? Porque é uma cor neutra e dá certo com tudo, tá? Eu tenho aqui esse gráfico super fácil. Se vocês derem um pause aí, vocês vão perceber que é super fácil. Nós só vamos usar aqui a correntinha, um ponto alto, um ponto alto duplo, tá? E ponto baixo. Super simples. Está aqui a agulha que eu falei para vocês. Vou usar a de 2,5, né? E vamos começar com o básico, que é a nossa super correntinha. Para esse molde aqui, nós vamos fazer 40 correntinhas de início. Como eu disse, eu estou fazendo para minha sobrinha, que só tem 1 ano, tá? Mas aí, se vocês forem fazer para um tamanho maior, vocês fazem a medida de acordo com a lateral de vocês, tá? Porque assim, esse tamanho aqui é um dos lados. Nós vamos precisar de 4, tá? Então aqui eu vou fazer as 40 correntinhas, mas vocês entendem que se eu for fazer a parte da frente, eu vou precisar de 80 correntinhas. Só que não vamos fazer ele inteiro, tá? Esse gráfico aqui é para um lado. No caso aqui, são 4 partes. Como eu disse, nós vamos usar a correntinha, ponto baixo, o ponto alto duplo e o ponto alto, que são pontos super fáceis. Vou mostrar para vocês cada um e não tem dificuldade, gente. Esse modelo fica super lindo, é fácil de fazer. E tá vendo aqui, ó, ele precisa de 42 carreirinhas. Super rápido também, tá? Se vocês quiserem fazer com qualquer linha, vai dar certo. Então aqui, ó, nós já vamos começar a fazer a primeira carreira, né? Porque a primeira as correntinhas eu não conto como carreira. Então eu vou fazer mais uma correntinha, vou dar nessa mesma correntinha aqui, eu já vou colocar um ponto baixo, tá? Aqui, ó, para vocês verem como foi feito. Vou tirar aqui a agulha para vocês perceberem. Ó, fiz as 40 e depois eu fiz uma correntinha e depois fiz um ponto baixo. E agora nós vamos fazer 5 correntinhas e prender com um ponto baixo na quarta correntinha seguinte. Mas a gente conta só 2, né? Depois daquela que a gente acabou de fazer. Então vamos fazer 5 pontos de correntinha. Olha aqui, é super fácil, presta atenção que depois eu vou repetir. Vou contar 2 pontinhos de correntinha, ó. Que é o próximo depois do ponto que eu coloquei, certo? Depois do ponto que eu coloquei, deixa eu mostrar aqui mais pertinho, ó. Esse ponto que eu coloquei, eu não conto com ele, tá? Eu vou contar com a próxima correntinha que tá livre. Então, eu vou contar 1, 2 e vou colocar na terceira, tá? Na terceira, eu vou prender o ponto baixo para a gente poder continuar a fazer aqui o trabalho. E o ponto baixo, ele é muito bom porque você simplesmente coloca, não tem que dar arremate, não tem que fazer volta, tá? Você só faz uma nivelada para que ele fique preso sem estar apertado. Simplesmente ficar preso. Tá vendo aqui, ó? Vamos fazer mais 5 correntinhas e prender de novo. Lembrando que a gente conta e separa por 2 correntinhas e prende na terceira, tá? Então vamos lá, ó. 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Não dá laçada, tá? Conta 1, 2 e na terceira eu coloco o ponto baixo para prender
esse ponto que eu acabei de fazer de correntinha. Olha aqui. Se ficar folgado, dá um ajustezinho, mas não deixa muito apertado, tá? Esse trabalho aqui não precisa apertar, gente. Quanto mais apertado, vai ficar ruim, porque você pode fazer um apertado, outro folgado e vai desnivelar. Nós vamos repetir esses pontos aqui até chegar aqui no final, certo? Olha aqui, feitos os pontos. Agora a gente vai virar o trabalho e vamos fazer a segunda carreirinha, que é essa daqui, ó, de 2 pontinhos. Mas, como a gente acabou de terminar esse ponto baixo aqui, nós vamos subir 4 correntinhas, tá? E depois vamos prender no meio dessas 5 correntinhas que nós acabamos de fazer, nós vamos prender no meio, ou seja, vão ficar 2 correntinhas para um lado, 2 correntinhas para o outro, e vamos prender na do meio. Aqui, ó, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4 pontos de correntinha, tá? Vamos virar aqui o trabalho, ó. Mas não é para dar a laçada, tá? Eu só dei a laçada para poder prender o ponto, para ele não ficar soltando. Não dá laçada aqui. Aqui a gente não dá laçada para nada nessas carreirinhas. Só no ponto final, quando a gente for usar o ponto alto. Aqui, ó, no meio, tá? Contar 1, 2. Na terceira correntinha, eu vou colocar um ponto baixo. Os pontos mais utilizados nesse gráfico aqui vão ser as correntinhas e os pontos baixos. Então, aqui, ó, um ponto baixo, prendeu, pronto. Aqui a gente já vai começar a segunda carreirinha, que é essa, ó. Nós vamos separar por 2 correntinhas e vamos prender com um ponto baixo, desse mesmo jeito até o final. Vamos novamente para vocês pegarem. 2 correntinhas. Encontra a metade aqui, ó, dessa argola. Na metade, conta 1, 2 na terceira. Terceira correntinha, nós vamos colocar um ponto baixo. Isso aqui. Puxa, nivela, porque pode ser que ele fique folgado. E mais um, pronto. Vamos fazer de novo. 2 correntinhas. Aqui no meio, vamos colocar um ponto baixo. Puxa com cuidado, nivela. Esse aqui ficou falho de novo. E pronto, agora vamos fazer de novo mais 2 correntinhas. E isso vai aqui até o final. Nós estamos aqui já no final do trabalho, tá? E nesse finalzinho aqui, ó, é só seguir o gráfico. Já como eu disse para vocês, ó, a gente vai colocar um ponto alto agora, tá vendo? Só que a gente vai colocar não 2 correntinhas, vamos colocar só uma correntinha. E agora um ponto alto lá no finalzinho, na base dessa correntinha anterior, ó. Um ponto alto, dá uma puxadinha, nivela e termina o ponto alto. E finalizou a segunda carreira dessa camiseta linda que a gente está fazendo. Agora nós vamos para a terceira carreirinha, que é praticamente igual àquela primeira, tá? Só que agora a gente vai fazer 5 correntinhas para fazer já como uma das argolas. E vamos prender no meio desse ponto baixo que a gente fez da carreira anterior. Olha aqui como é simples. Vamos virar o trabalho. Bem, ajeita bem direitinho para ficar bem nivelado. E vamos lá. Vamos fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Segura bem o ponto aqui. E nesse localzinho aqui, ó, onde a gente fez um ponto baixo no anterior, aqui nessa base nós vamos fazer um ponto baixo também, tá? Porque nós vamos prender essas correntinhas que nós acabamos de fazer. E vai ficar essa argolinha aqui, ó. Certo? Agora vamos fazer esse procedimento por toda essa carreirinha aqui, ó. Do mesmo jeito, vamos fazer 5 correntinhas
e prender no ponto baixo da carreira anterior com um ponto baixo até o final, e a gente volta para terminar igualzinho como a gente começou. Vocês veem que não tem dificuldade. Se vocês pararem o vídeo e tirarem um print da tela, vocês vão ver que o gráfico tá super fácil de seguir, tá? E aqui não vai ter erro, não. Ó, mais uma vez, vamos prender aqui, ó, nesse ponto baixo com um ponto baixo. Se por acaso ficar falho, desfaz e refaz para ficar bonito. Aqui, ó, prender com um ponto baixo. E aqui, ó, nós já temos os pontos já completos na fileira completa do jeito que vocês estão vendo. No início você pensa que vai ficar meio torto, que vai ficar feio, mas não. Agora nós vamos terminar aqui, ó, essa base, dessa terceira carreirinha aqui, na verdade a segunda, nós vamos terminar com o quê? Nós fizemos uma correntinha, duas correntinhas e um ponto alto. Agora, não mais no final, nós vamos fazer na segunda correntinha do ponto base anterior, tá? Então, vamos lá. Uma, duas, dá a laçada para fazer o ponto alto e na segunda correntinha desse ponto de baixo, nós vamos prender o ponto alto. Puxa, nivela e termina ponto alto, terminando essa carreirinha perfeitamente. Super simples, né? Agora nós vamos para a quarta. Uma, duas, três. Vamos agora começar essa quarta aqui, ó. Vamos fazer uma correntinha, um ponto baixo na base desse ponto alto e depois nós vamos fazer do mesmo jeito. Duas correntinhas, um ponto baixo no meio dessa argolinha de 5 correntinhas. E isso vai se repetir até chegar nessa base aqui, ó. E na próxima, quando a gente for diminuir aqui, eu já volto para mostrar para vocês como é que a gente vai fazer essa diminuição, certo? Olha aqui, já terminei até a base que eu mostrei para vocês, que ela é toda igualzinha, praticamente um retângulo, quadrado, certo? Aqui, ó, eu coloquei esses alfinetes para contar a cada 10, eu coloquei um alfinete. Eu também coloquei a numeração na lateral aqui do gráfico, que é para vocês terem mais facilidade de acompanhar, porque, como eu disse anteriormente, a gente precisa contar os pontos, e às vezes se a gente errar um pontinho, dá errado lá na frente. E aí tem que desfazer e é complicado, tá? Por isso que eu coloco os alfinetes, que é para direcionar o trabalho. Ó, aqui nós vamos fazer uma diminuição. Então, nós vamos repetir o trabalho contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos fazer 11, mas na 12ª nós vamos fazer já a diminuição, que é aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Nós vamos fazer um ponto alto duplo aqui, ó. Em vez de fazer 5 correntes, nós vamos fazer só 2 correntinhas, tá? E vamos fazer um ponto alto duplo. Aqui, ó, escrito bem direitinho para vocês verem. Um ponto alto duplo. Da laçada, uma laçada, agora segunda laçada, porque é um ponto alto duplo. E na base daquele ponto baixo aqui, ó, nós vamos fazer esse ponto alto duplo. Puxa, dá a laçada, solta só um. Dá a laçada, solta outro. E agora, fecha o ponto alto, finalizando essa carreirinha aqui, para a gente começar de cima. Tá vendo aqui? Nós vamos repetir o processo de duas correntinhas e um ponto baixo na metade da argolinha, até chegar no final, porque aqui a gente vai até o final para igualar lá no finzinho, como vocês estão vendo, ó. Então, são 2 correntinhas. Aqui nós fizemos uma correntinha, um ponto baixo, que é para começar, tá? Ó, uma correntinha, um ponto baixo, bem aqui, ó. Uma correntinha, um ponto baixo. Agora vamos fazer 2 correntinhas e prender no ponto baixo
na correntinha da argolinha do ponto anterior, tá? Da carreirinha anterior, como a gente já fez várias vezes, ó, aqui no meio. Então, 5, então 2 para cada lado, a gente coloca na do meio. Aqui, um ponto baixo. Dá uma niveladazinha e puxa. Pronto, aqui o primeiro. Já fizemos uma parte, né? Ó, a gente já fez isso aqui. Agora a gente vai até o final igualando para poder recomeçar uma nova carreirinha e repetir esse processo de diminuição mais uma vez. Tá vendo que a gente fez aqui embaixo? Agora vamos fazer em cima, mas só vamos fazer essas duas, tá? Porque as outras a gente vai diminuindo somente na quantidade de pontos e não na quantidade de carreirinha, tá bom? Ó, vou trazer aqui mais de perto para vocês verem, ó. Aqui, uma correntinha, um ponto baixo, e assim a gente vai fazendo até chegar aqui no final, nessas 4 últimas. Aqui já estamos no final, olha aqui. Vamos fazer o último. Do mesmo jeito que a gente fez lá no final, vamos fazer um ponto alto duplo aqui, ó. Dá as 2 voltas. E termina esse, um dos lados, né? Porque a gente vai fazer 4 desses, para depois nós emendarmos com a agulha, né? As laterais e a parte do pescoço, que é a parte como se fosse a alça, tá? Aqui, ó, já é o final, eu vou fazer uma correntinha e já vou tirar o último ponto, puxar para cortar, porque eu já terminei. Eu vou deixar aqui no final para vocês a foto desse gráfico, para que vocês possam imprimir ou então seguir como base, para que vocês possam fazer igualmente como eu fiz. Aqui, ó, terminado um dos lados. E agora vamos juntar com os outros, só vocês perceberem que eu fiz 4, ó. Aqui tem um. Deixa eu tirar aqui esse alfinete. Já fiz aqui o segundo. Aqui o terceiro. E aí, ó, a gente vai juntar aqui através, com a agulha, nós vamos juntar essa parte aqui do meio, bem aqui, ó. Vamos costurar com a agulha aqui no meio, desse jeitinho. E aqui tá o final, o resultado dessa blusa super linda. Vocês gostaram? Eu espero que sim. Até o próximo vídeo.